Olá, dando continuação àquilo que poderíamos chamar de Desvendando o Cântico de Moisés. Hoje, nosso tema principal é o conflito do campo, representado no signo Caim, versus a cidade, representada no signo Enoque, e a criação da cidade. Veremos também que este tema corresponde ao início do quinto estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual, ou quinto dia da criação. Focalizaremos ainda a forma extensa e a forma sinalizada de se representar o sexto estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual, ou sexto dia da criação, como queira. Inscreva-se em nosso canal para conhecer outros segredos pertinentes aos conhecimentos que o mestre chamou de Cântico de Moisés, o servo de Deus. É importante termos duas coisas sempre em mente, que já focalizamos abundantemente em palestras anteriores, mas é conveniente relembrarmos. Uma coisa é a teoria da história em tempo muito longo, que é o nosso tema principal. O autor da teoria da história do livro de Gênesis subdividiu em duas grandes partes. A primeira parte nós chamamos de sistematização teórica, que vai do Gênesis capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4a. A segunda parte chamamos de verificação empírica, que vai do Gênesis capítulo 2, 4b até o 8, versículo 18. Cada uma dessas duas partes focaliza, através de pontos de vista diferentes entre si, a mesma realidade sócio-histórica da gênese da humanidade, que é concebida pela perspectiva dos 7 longos estágios do processo de divisão e oposição social do trabalho material e intelectual. São, note, esses 7 longos estágios que o autor do livro Gênesis expõe na figura dos 7 dias da criação. Ele selecionou o processo de divisão e oposição social do trabalho material e intelectual como sendo o fio condutor de toda a gênese sócio-histórica da humanidade, isto é, como a instituição social que atua como fator estrutural dominante e permanente e que se desdobra em 7 diferentes estágios ou 7 dias da criação, no curso da muito longa duração desse processo genético. Em algumas oportunidades ao longo desse trabalho, procuramos datar alguns estágios sócio-históricos pertinentes à teoria da história registrada através de hermética alegoria nos 10 primeiros capítulos do livro Gênesis. Para essa datação e outras informações mais, recorremos ao historiador Pierre Lévesque e seus eminentes colaboradores no livro As Principais Civilizações, os Impérios do Bronze. Nesta obra, Lévesque recorreu, por sua vez, à antropologia e outras disciplinas, segundo a perspectiva da interdisciplinaridade, pois a história, a antropologia, etc., tem muito em contribuir entre si. Pode-se desenvolver também contribuição recíproca entre, de um lado, essas disciplinas, e do outro lado, a teoria da história inteira, sem nenhum constrangimento da parte dos historiadores, antropólogos, etc. Neste sentido, de nossa parte, podemos colaborar. Façam perguntas, críticas, informem dados que possam ajudar a esclarecer e ou acrescentar e enriquecer nossas pesquisas. Não dispomos para pesquisas dos imensos recursos oferecidos por universidades e outros órgãos.
Nossa pesquisa abre um leque muito amplo de questões, muitas das quais entrevejo, contudo, sem dispor de tempo nem de recursos para nelas adentrar. Assim, toda contribuição é bem-vinda. Agradeço. Ao datarmos alguns estágios, conforme já falamos, alguns estágios sociohistóricos, pertinentes à teoria da história em apreço, não tivemos a pretensão de nos arvorarmos egiptólogos, antropólogos, né, arqueólogos, etc., os quais procederiam certamente com mais acerto, em razão das informações mais abundantes e precisas que possam dispor. Procuramos apenas demonstrar a possibilidade da contribuição recíproca entre a teoria da história em questão e as disciplinas a que nos referimos. Vejamos agora a aldeia chamada Nod, como etapa de transição do campo Caim para a cidade Enoque. Com a contribuição da arqueologia, vimos no artigo anterior que o período neolítico egípcio durou de 5.500 a 4.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Vimos ainda que em dado ponto desse período, e após Caim, ou seja, os latifundiários e seus sacerdotes, haver eliminado Abel, os segmentos sociais designados Caim, então passaram a deter absolutamente a propriedade privada, a agropastoril. Assim, Caim se desenvolvia, porém, ainda somente na esfera campestre. A seguir, Caim, entre aspas, passou por uma longa etapa de transição para o desenvolvimento da cidade-estado. Essa etapa de transição ocorreu ainda durante o período neolítico egípcio e consistiu na instituição da aldeia fortificada, precursora da cidade. O autor da teoria da história simbolizou a aldeia fortificada na figura de determinada região nomeada Nod, situada ao oriente, de onde tivera início as primeiras comunidades características do período neolítico, isto é, que inauguraram esse período. Vejamos o texto concernente. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Confira lá em Gênesis 4:16. Após o período neolítico egípcio, 5.500 a 4.500 anos antes de Cristo, temos o período pré-dinástico, ao longo das etapas primitiva e antiga, que vai de 4.500 a 4.000 antes de Cristo, e média, que vai de 4.000 a 3.500. A etapa de transição Nod, a aldeia, pode ter iniciado em determinada fase dos últimos momentos do neolítico egípcio e ser estendido a meados da etapa primitiva do pré-dinástico. Quanto ao desenvolvimento da instituição das aldeias, veja lá Lebrec, lá na página 95, 96 do livro dele. Agora vejamos a cidade que Caim criou e que chamou de Enoque. A partir da instituição da aldeia fortificada, o conjunto ou bloco hegemônico constituído por latifundiários, aliado aos frutos da terra, ou seja, sacerdotes, suas doutrinas e religião, representado no signo Caim, então conheceu sua mulher, ou seja, esse conjunto dirigiu e explorou suas forças de trabalho escravo, para estas forças incrementarem o aumento populacional e desenvolverem gradativamente a cidade-estado, a qual Caim, entre aspas, pôs o nome Enoque. Este primeiro Enoque sinaliza ou demarca, por um aspecto, o início do quinto estágio do muito longo processo de divisão e oposição social do trabalho material e intelectual.
Isso lá na verificação empírica, que é a segunda parte do livro de Gênesis. Ou o quinto dia da criação, que chamamos de sistematização teórica, na primeira parte. Por outro aspecto, o primeiro Enoque demarca o fim do quarto estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual. A fase inicial do desenvolvimento da cidade e do respectivo quinto estágio pode ter ocorrido durante o pré-dinástico, em meados da etapa antiga, isto é, cerca de 4.000 a.C., e se estendido ao longo da etapa média, de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Note que os grandes profetas individuais representavam, via de regra, as forças de trabalho no signo mulher. A exemplo da mulher de Caim, mulher de Adão, porque foram elas que inauguraram o trabalho material produtivo agrícola e o respectivo período neolítico. Vamos ao texto pertinente ao desenvolvimento da cidade-estado. Dirá: Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho, Enoque. Está lá em Gênesis 4,17. A cidade consistiu no meio dos grandes latifundiários, os sacerdotes hegemônicos e produtores e comerciantes concentrarem e coordenarem a direção política, ideológica e econômica, que exerciam contra tanto os trabalhadores rurais como os da aldeia fortificada, ambos escravizados ou pobres. Os trabalhadores escravos e pobres aldeãos seriam, mais adiante, os trabalhadores escravizados ou pobres citadinos. A partir da cidade, o bloco hegemônico continuaria a exercer todo o seu poder e exploração econômica sobre os trabalhadores. Isso é um ponto passivo. A cidade era onde os sacerdotes atuavam, submetendo ideologicamente e alienando os segmentos trabalhadores escravos ou pobres, cujo objetivo era facilitar a seus aliados, ou seja, a aliança política e econômica, sobretudo o domínio físico que estas exerciam sobre esses trabalhadores. A cidade consistiu ainda, no meio do bloco hegemônico, se defender contra outras cidades e estados, também em formação, nos mesmos moldes e no mesmo macro configuração espacial egípcia. Enfim, a cidade consistiu em grandes assentamentos permanentes, onde os seus habitantes não são mais simplesmente fazendeiros da área que cerca o assentamento, mas passaram a trabalhar em ocupações mais especializadas na cidade, onde o comércio, o estoque de alimentos e o poder foram centralizados. O quinto estágio do processo de complexidade da divisão e oposição social do trabalho, material e intelectual, no interior de cada cidade-estágio. Primeiro Enoque, que é nomeada. Então, correspondeu também ao desenvolvimento e complexidade da articulação intrínseca ao conjunto das cidades-estados, na grande configuração espacial egípcia. Agora, uma ressalva é oportuna. O autor da teoria da história emprega o método que chamamos de sinalização ou demarcação, que consiste em repetir um mesmo nome próprio, para demarcar o início e o fim de um mesmo processo com coerência intrínseca. Por exemplo, o primeiro Enoque, confira lá Gênesis 4, 17, 18. O segundo Enoque, confira lá Gênesis 5, 18 e 24. Nesta direção, ordenamos o símbolo Enoque de cidade como sendo o primeiro Enoque. Porque no Gênesis 5, 18 mais,
o autor cita Outrenoque, que significa outra coisa, ou seja, significa a sexta, última e mais expansiva escala imperial de expansão do grande mercado egípcio. A sexta dinastia, que ainda tinha a cidade-estado como base do processo de expansão do grande mercado. Por exemplo, Mênfis e demais cidades egípcias, na era pré-diluviana, e Roma e demais cidades do respectivo império, na era pós-diluviana. Pois, a seguir, o grande mercado regride ao estágio Matusalém, denominado Matusalém, cujos egiptólogos chamam de primeiro período intermediário, ou, mais apropriadamente, de idade feudal egípcia, e cuja base passa a ser não mais a cidade, mas o campo. Estágio feudal este que faz a transposição do estágio em escala imperial para o estágio em rede global de mercados macro-regionais, que é representado no signo terceiro Lameque. Confira lá, Gênesis 5, 25, 30, cuja base não é mais nem o campo, nem a cidade-estado, mas sim a nação-estado. Veremos que o autor vai citar ainda um segundo Lameque. Confira lá em Gênesis 4, 19 e 25. Ou seja, o Lameque que tem simultaneamente duas mulheres, Ada e Sela, e que representa o mercado macro-regional egípcio já bipolarizado. O Alto Egito versus o Baixo Egito. Mais à frente, explicaremos a respeito desses três Lameques. Aguardem. Vejamos, por ora, o processo de complexidade da divisão social do trabalho no âmbito do conjunto das cidades e estados, na mesma configuração espacial egípcia. Irade, seguido de Maviael, Matusael e, finalmente, Lameque. Este primeiro Lameque representa um elo de passagem por dois aspectos. Por um aspecto, esse primeiro Lameque sinaliza ou demarca a última etapa do quinto estágio do processo de divisão e oposição social do trabalho material e intelectual. Isso lá na verificação empírica, ou seja, segunda parte da teoria da história. Ou quinto dia da criação, isso lá na sistematização teórica, ou seja, na primeira parte da teoria da história. Última etapa essa que consistiu no pleno desenvolvimento do grande mercado macro-regional egípcio, porém ainda indiferenciado. Por outro aspecto, o primeiro Lameque sinaliza o pleno estabelecimento do grande mercado macro-regional egípcio, ainda indiferenciado, que marca, ele marca o início do sexto estágio do muito longo processo da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual, na sistematização teórica. O sexto dia da criação, lá na primeira parte da teoria da história, chamamos de verificação empírica. Sexto estágio esse que compreende todo o processo de expansão e complexidade do grande mercado e que a seguir iria transcorrer. O grande mercado, várias etapas dele. Voltemos à nossa cidade-estado. O autor do livro Gênesis informa, através de seu simbolismo hermético, que o processo de complexidade da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual passou, no início da formação das cidades-estado, por 4 sucessivas fases. As 3 primeiras fases são marcadas, notadamente, ainda pela proeminência político-familiar, que tem como base o clã e a consanguinidade. A primeira fase é a monarquia, que é simbolizada no nome Irade. A segunda fase é a oligarquia agrária, representada no nome Maviael. A terceira fase consiste no absolutismo ditatorial, ou oligárquico agrário, conforme o caso, que é nomeado Matusael. A quarta fase é marcada, note,
diferentemente em relação aos três anteriores, cuja proeminência era de natureza político-familiar e cuja base era o clã e a consanguinidade. Agora, a quarta fase do processo de complexidade, a divisão e oposição social do trabalho material e intelectual é marcada em cada cidade-estado pela proeminência econômica, especialmente de natureza mercantil. Assim, essa quarta fase é nomeada Lameque, o primeiro Lameque, que aparece no livro Gênesis, e que representa o mercado macro-regional egípcio ainda indiferenciado. Este primeiro Lameque é distinto, portanto, do segundo Lameque, o Lameque bígamo, que falamos anteriormente, e que representa um mercado macro-regional egípcio já bipolarizado. O primeiro Lameque é distinto também do terceiro Lameque, que representa a grande rede global de mercados macro-regionais. Vejamos o trecho em tela. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. Esta citação está lá em Gênesis 4:18. O autor da teoria da história considerou, portanto, a referida quarta fase, que é simbolizada na figura do primeiro Lameque, como consistindo no pleno estabelecimento do grande mercado macro-regional egípcio e o início do sexto estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual, lá na verificação empírica, ou sexto dia da criação, lá na primeira fase, primeira parte da teoria da história, chamamos de sistematização teórica. Mercado macro-regional este que chamamos de indiferenciado, para distingui-lo da etapa subsequente, quando o grande mercado macro-regional egípcio passou a se apresentar, o grande mercado macro-regional egípcio passou a se apresentar de modo bipolarizado. A quarta e última fase de desenvolvimento da cidade de Enoque, que o autor nomeou primeiro Lameque, então pode ter se desenvolvido, suponhamos, no início da etapa média de 4.000 a 3.500 a.C., etapa média do período pré-dinástico, pois, conforme Levesque, lá na paginação do livro 100 do livro dele, observou, nessa etapa já se delineava, na mesma macro-região egípcia, simultaneamente, os dois focos de civilização do sul e o do norte. Vejamos o trecho em apreço. Diz lá Lebec, pré-dinástico médio ou zerzeense, de 4.000 a 3.500 AC. A partir do zerzeense é possível observar simultaneamente os dois focos da civilização, do sul e do norte. É oportuno lembrar, conforme vimos em palestra anterior, que no anal registrado na Pedra de Palermo, o escriba egípcio da sexta dinastia já tinha deixado claro que conhecia acerca do aspecto bipolarizado pertinente ao período que chamamos de pré-dinástico recente. Confira lá em Lebec, página 102. Isto conforme a classificação dada por historiadores modernos. Período de aspecto bipolarizado, cujo autor da teoria da história concebe por um aspecto, como o tempo de vida de Adão. Adão viveu 130 anos, lá em Gênesis 5, 3a. Por outro lado, ele representa na figura do Lameque bígamo. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada, outra Sela. Confira lá Gênesis 4, 19. Ainda ao longo do sexto estágio da divisão e oposição social do trabalho, ou o sexto dia da criação, o mercado macro-regional egípcio foi se tornando mais complexo e se expandindo ao curso das 6 sucessivas escalas imperiais. Primeira, segunda, terceira e quarta, quinta e sexta dinastia. A seguir, adveio
a fase conhecida como primeiro período intermediário, ou mais apropriadamente, chamada Idade Feudal Egípcia, que se tratou de um relativo retrocesso do processo expansivo do grande mercado. Porém, na realidade, consistiu numa etapa de transposição das 6 sucessivas escalas imperiais para o estágio em rede global de mercado macro-regionais, que correspondeu à fase da história egípcia chamada Médio Império, e que é representada no signo terceiro Lameque. A idade feudal, ou etapa de transição, a etapa feudal, ou a etapa de transposição, é representada no signo Matusalém, o 7º filho de Adão, mas integra ainda o 6º estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual, o 6º dia da criação. O Médio Império e demais mercados macro-regionais integrantes da grande rede global é representado no signo terceiro Lameque, o 8º filho de Adão. O terceiro Lameque, em todo o seu curso, ainda expansivo, até o limite dessa expansão consiste ainda no 6º estágio da divisão e oposição social do trabalho, material e intelectual. O mercado macro-regional egípcio, relativo ao Médio Império, foi se integrando gradativamente aos outros mercados macro-regionais já plenamente desenvolvidos, ou outros que ainda se desenvolviam. Outros mercados esses que eram contemporâneos ao mercado egípcio e também relativamente próximos entre si: o mesopotâmico, o elamita, o cretense, o hitita, etc. Desse modo, tomou forma a época do Médio Império Egípcio, que correspondia ao mercado macro-regional egípcio, a grande rede global de mercados macro-regionais, que é simbolizada no terceiro Lameque. O Médio Império e respectiva grande rede global de mercados macro-regionais atingiram o limite de expansão e imediatamente adentrou em prolongada e vertiginosa depressão econômica. Estágio depressivo este representado no signo Noé, o 9º filho de Adão, que corresponde, aí sim, ao 7º estágio da divisão e oposição social do trabalho material e intelectual. Isso lá na segunda parte da teoria da história. Ou 7º dia da criação, lá na primeira parte, que é a sistematização teórica. Ao longo do processo depressivo, a rede global se desmoronou e se fragmentou em três grandes partes, que foram representadas nos 3 filhos de Noé: Sem, Mesopotâmia e adjacência; Cã, Egito e adjacência; Jafete, ilhas e respectivas costas do Mediterrâneo. O ungido do Criador emergiu na fase inicial da fragmentação, ou imediatamente antes dela. E a convulsão social mais grave, prolongada, generalizada e jamais vista na história da humanidade, então adveio na forma de ruptura abrupta da expansão do grande mercado. Esta convulsão social foi simbolizada no signo Dilúvio. Temos aqui um livro que fala muito bem sobre esse caso. O mercado macro-regional egípcio passou por diferentes sucessivas etapas de expansão, seguida de depressão e fragmentação. Assim, ele serviu de objeto de estudo e de elaboração da teoria da genealogia de Adão. Vejamos agora a fórmula a extensa e a fórmula sinalizada, isto é, os 2 modos de se delimitar o período que abarca a 6º estágio da divisão e oposição social do trabalho social, material e intelectual, ou 6º dia da criação, desde o seu início até o seu término.
O primeiro modo de se focalizar, o período que abarca o sexto estágio, nós chamamos de extenso. E consiste em percorrer, ponto a ponto, todas as etapas integrantes do sexto estágio. O primeiro LAMEC, constituição do grande mercado macro-regional egípcio indiferenciado. O segundo LAMEC, ou LAMEC bígamo, que corresponde ao tempo de vida de Adão, o grande mercado macro-regional egípcio bipolarizado. As 6 sucessivas escalas imperiais de expansão do grande mercado, 7, Enos, Cainã, Maléléu, Jared, o segundo Enoque. Na época pré-diluviana, no Antigo Egito, essas 6 escalas imperiais consistiram no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexta dinastia. Na época pós-diluviana, as 6 escalas imperiais consistiram no novo Império Egípcio, depois no Império Assírio, o Império Babilônico Caldeu, o Império Persa, o Império Macedônio e, por fim, o Império Romano. Finalmente, a fórmula extensa inclui o médio império e respectivo estágio em rede global de mercados macro-regionais. Agora vejamos aqui o segundo modo de se focalizar o período que abarca o sexto estágio. Nós chamamos de sinalizado, conforme já demonstramos em relação às 2 repetições do Enoque anteriormente. E tem como pressuposto o conhecimento da fórmula extensa. A fórmula. Então, você tem conhecimento da forma extensa para saber essa forma agora. Ele consiste em repetir, em resumo, um nome próprio para demarcar início e, neste caso, também o meio, e mais o fim de um mesmo processo, com coerência intrínseca. O nome primeiro LAMEC marca a constituição do grande mercado, que teve início com a constituição do mercado macro-regional egípcio, quando se apresentava ainda de modo indiferenciado. Mercado macro-regional esse que consistiu no início do longo processo de expansão do grande mercado, que está até hoje, veio até hoje, o grande mercado. Hoje estamos na globalização. O nome primeiro LAMEC demarca, portanto, o início tanto do mercado macro-regional egípcio como do grande mercado. O segundo LAMEC sinaliza o início e o período em que o grande mercado se apresentou através do mercado macro-regional egípcio, mas de modo bipolarizado, o Alto Egito versus o Baixo Egito. O terceiro LAMEC demarca tanto o início como o fim do período em que o grande mercado se apresentou como uma rede global de mercados macro-regionais. O egípcio, que correspondeu ao Médio Império, o cretense, o hitita, o mesopotâmico, o elamita, aquele constituído pelas cidades da bacia do rio Indo, e mais aquele constituído pela Fenícia, Síria e Canaã. No seu conjunto, esses 3 LAMEC compõem o sexto estágio, lá na verificação empírica, ou sexto dia da criação, lá na sistematização teórica, que é a primeira parte da teoria da história. Tanto cada um deles como o seu conjunto podem ser datados, ao menos aproximadamente. Obrigado pela atenção e se inscrevam em nosso canal para ficarem bem informados e não serem iludidos pelas diversas maneiras que são divulgadas aí por teólogos, sacerdotes, cineastas com seus filmes enganosos e mirabolantes, e vários curiosos. Obrigado.